Graça e paz, seja muito bem-vinda a mais um Tempo de Mesa. Hoje, dia 9 de novembro, quero te convidar a meditar comigo em Provérbio 9. Há inúmeros estudos já que revelam que se todos os dias você se dedicar a estudar um capítulo de provérbio por dia, a sua vida ela vai ser mais próspera, mais abençoada, você vai ter mais paz, porque as suas decisões elas vão ser mais sábias, né? Vão ser pautadas na palavra de Deus. Então, se você busca também se tornar uma mulher mais sábia, uma mulher que vive por princípios e não por sentimentos, não por impulsos da carne, está no lugar certo, seja muito bem-vinda. Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite, num sábado à noite comigo, sensível à voz do Espírito Santo. A paz, Tati, Deus te abençoe, minha irmã, que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Então, nós vamos meditar hoje em Provérbios 9, e eu estou certa de que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa noite. Quero pedir para você para orar junto comigo, para a gente consagrar esse encontro ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Pai querido, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada pela Sua proteção, pelo Teu cuidado e amor conosco. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nesse momento nós nos apresentamos diante de Ti, com o coração, Senhor, aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós precisamos receber de Ti, Senhor, o alimento e a nutrição que só Tu podes nos dar, ó Pai. Que a Tua palavra venha trazer entendimento, venha trazer quebrantamento e direção para os lugares escuros da nossa alma, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a absorver o máximo da Tua palavra nessa ocasião. Que Teu Espírito Santo venha nos auxiliar e traduzir, Senhor, aquilo que nós não conseguimos absorver. Pai, fala conosco, nós consagramos a Ti esse encontro e Te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos dirigir do início até o fim. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos meditar no capítulo 9 de Provérbios. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero só te dizer qual a tradução que eu vou estar meditando. É nessa tradução aqui, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que tem uma compreensão um pouco mais acessível, mais facilitada. Então, se você perceber que está um pouco diferente aí da sua, é por isso que eu estou usando essa tradução NBV, certo? Então, vamos lá. Versículo 1, Provérbio 9. A sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas e preparou uma grande festa com bastante carne e vinho. Enviou suas servas para saírem pelas ruas da cidade, levando o convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham à minha casa, as pessoas sem compreensão da vida, aos que não têm entendimento diz: venham e comam do meu banquete e bebam do vinho que preparei. Deixem para trás a insensatez e vocês viverão de verdade. Venham andar pelo caminho do entendimento. Glória a Deus. Então veja, a sabedoria aqui ela é personificada como uma mulher que construiu sua casa sobre 7 colunas. E ela enviou suas servas para saírem às ruas, levando o convite, convidando, né, as pessoas que não têm entendimento, as pessoas que não têm compreensão da vida, para que elas viessem até a sua casa, que tem essas 7 colunas, esses 7 pilares, e que viessem e comessem do seu banquete e bebessem do seu vinho que ela preparou. O vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Ele representa a alegria. E aí ele diz, deixem para trás a insensatez, ou seja, essa insensatez que você está vivendo, esse modo seu de viver até agora, está trazendo esses resultados de fracasso, de dificuldade. Mas ela está convidando para que você venha andar pelo caminho do entendimento, para viver dentro dos caminhos da verdade da palavra de Deus. Então aqui em Provérbio 9, vai ter uma analogia, né? Como a sabedoria personificando uma mulher que construiu a sua casa sobre 7 colunas. E que colunas são essas? Se você tiver aí com seu bloco de notas, sempre peço, né, para trazer um bloco de notas. Anota aí se sua Bíblia tiver um espaço na lateral. Tem Bíblia que tem, né, um espaço na lateral para anotar. Ou se você tiver com um post-it, alguma coisa, uma folha, anota aí quais são esses 7 pilares da sabedoria. Quais são essas 7 colunas que a sabedoria construiu a sua casa. Então aqui nesse trecho, até o versículo 6 de Provérbios 9, tá mostrando uma mulher
que personificado, né, da sabedoria. A sabedoria se personificou em uma mulher. E essa mulher construiu a sua casa sob 7 colunas, 7 pilares. E ela estava convidando as pessoas para que comessem desse banquete e bebessem desse vinho, ou seja, para que experimentassem algo novo. E esses 7 pilares, essas 7 colunas, sobre a qual a sabedoria construiu a sua casa primeiro, o primeiro pilar, primeira coluna, temor ao Senhor. Então nós lemos já, né, no capítulo 1 de Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o que é o temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus, mas colocá-lo no lugar devido, de prioridade. Então, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Então, ou Deus está nesse primeiro lugar no seu coração, ou ele não está. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna, né, da casa da sabedoria, né, dessa mulher que é sábia, é o temor ao Senhor. Segundo temor, é o conhecimento. Então, você buscar cada vez mais se lapidar, buscar dominar novos conhecimentos, novas áreas, buscar saber mais como ser uma mulher que edifica o seu lar, buscar como conhecer, entender, principalmente biblicamente, como ser uma esposa segundo o coração de Deus, como ser uma mãe segundo o coração de Deus, como orar pelo seu cônjuge, como orar pelos seus filhos, como orar pela sua casa, como orar pelos seus planos. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna é o temor ao Senhor, colocar ele em primeiro lugar. Acordou? Consagra o seu dia ao Senhor. Segundo pilar, segunda coluna, conhecimento. Terceira coluna, terceiro pilar, compreensão. Busque compreender o que Deus está revelando para você. Então, peça sempre, né, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Sempre que você for meditar na palavra de Deus, ore antes, fala, Espírito Santo, vem comigo. Me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir compreender. Eu tô começando agora, ou talvez eu já tentei várias vezes, mas eu não consegui. Então vem e me auxilia. Então busque pela compreensão, esteja em grupos onde você vai ser auxiliada, onde você vai ir construindo repertório. Esteja sempre lendo livros cristãos que vão te dar uma interpretação, uma compreensão melhor do que você tem meditado na Bíblia. Busque, né, uma tradução que facilite o seu entendimento, como essa daqui, que é a tradução NBV. Então, o terceiro pilar, a terceira coluna da mulher sábia é a compreensão. O quarto pilar é o discernimento. E o discernimento talvez é um dos dons espirituais que nós mais precisamos nos dias de hoje. Porque todo dia o pecado vem, né? Ele se insinua, ele se mostra sedutor. Todos os dias vem várias propostas para nós, todos os dias nós conhecemos pessoas novas. E nós precisamos receber do Senhor um discernimento espiritual de quando dizer sim, de quando dizer não, né? De quando convidar alguém para ser nosso amigo, quando não, quando abrir o nosso coração, quando não. Então, nós só vamos ter essa clareza, né? Essa sabedoria através do discernimento espiritual. Então, o quarto pilar, a quarta coluna da casa da mulher sábia é o discernimento. E a palavra de Deus diz que todo aquele que quer sabedoria, né, que quer os dons espirituais, você tem que pedir ao Senhor, porque aquele que pede, recebe. Amém? O quinto pilar da casa da mulher sábia, a justiça. Ela deve buscar ser justa. E agir com justiça nem sempre é simples. Por quê? Porque não tem como você nivelar tudo da mesma forma. Você vai ter que julgar situações iguais de maneira igual, situações diferentes de maneira diferente, e sempre buscando a direção de Deus, um alinhamento do Senhor. Eu acho muito lindo Davi, né? Ele recebeu esse título, né, de homem segundo o coração de Deus, e eu creio que um dos motivos, né, é porque tudo que ele ia fazer, por mais que ele já tivesse vivido aquilo antes e que Deus já tivesse entregado para ele uma direção sobre uma situação semelhante, todas as vezes ele perguntava para o Senhor: Senhor, eu devo atacar esse pessoal? A vitória vai estar nas minhas mãos? Eu preciso saber da tua direção. Só depois que o Senhor me der a direção, depois que eu tiver certeza que eu estou alinhado meu coração com o seu, é que eu vou para a batalha. Então tinham situações que eram muito semelhantes e ele poderia, assim, ser arrogante, né? Como ele era o rei, né? Uma pessoa de muita autoridade, ele poderia ser arrogante e falar assim: eu já perguntei da outra vez para Deus como reagir nessa situação e ele me orientou a fazer assim e assim. Então agora eu vou fazer de novo.
Mas Deus não nos chama para nos entregar uma fórmula mágica para a gente aplicar, né, a mesma resposta em toda situação. Não, Ele quer que a gente viva com Ele em intimidade. O que é viver em intimidade? É consultá-lo em todas as situações, por mais que sejam semelhantes, sempre tornar conhecido do Senhor aquilo que está te preocupando, consagrando ao Senhor os seus planos, pedindo a direção, perguntando se é para ir, se não é para ir. E como que eu sei, Ana? Como Deus vai responder isso dentro de mim? Ou Ele vai te dar uma paz e você vai ter certeza que você pode ir, você vai ficar tranquila com a sua decisão, ou Ele vai começar a mexer com as suas emoções e você não vai ficar em paz. E aí você entende que não é pra você ir. Ele também pode falar com você através da palavra, porque quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Então, o quinto pilar, a quinta coluna da casa da mulher sábia é a justiça. O sexto pilar é a misericórdia. Nós precisamos ter um coração misericordioso. Nós precisamos olhar para o outro, pedindo ao Senhor que enche o nosso coração de amor, entendendo que o outro também vai falhar, assim como nós vamos falhar. E às vezes as falhas, os pecados só são um pouco diferentes, mas tudo é pecado, tudo é falha. Então, que você seja misericordiosa, que você olhe, né, para o seu próximo ou por aquela pessoa que falhou contigo com misericórdia, que você perdoe, entendendo que todos os dias você também carece do perdão do Senhor. E o sétimo pilar, e não menos importante, da casa da mulher sábia é a humildade. Então, todos os dias ela deve se arrepender dos seus maus caminhos e ela deve reconhecer que sem o Senhor ela nada pode fazer. Ela pode até tentar fazer na força do próprio braço, mas ela vai ficar cansada, vai chegar um momento que ela vai ficar tão sobrecarregada que ela não vai conseguir avançar. Ou ela vai ficar sempre patinando, vai tentar, chega bem pertinho e volta a estaca zero. Nunca consegue ser constante e abundante, tá sempre recomeçando, sempre recomeçando. Então que você se coloque diante do Senhor com humildade, reconhecendo que você precisa dele. Todos os dias medite na palavra de Deus, reconhecendo que você não deve agir pelo seu próprio entendimento, mas por princípios. Que por mais que você esteja com raiva, você não deve reagir pela raiva. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Então a raiva, ela é um sentimento legítimo. Em vários momentos eu vou sim sentir raiva, mas eu não devo pecar. Eu não devo ser levada por esse sentimento. Eu devo ser levada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, por princípios. Então essas 7 colunas, esses 7 pilares, são os princípios da sabedoria completa e perfeita de Deus para você viver uma vida de paz e prosperidade. Então, versículo 1 de Provérbios 9 vai dizer que a sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas. E eu trouxe aqui as 7 colunas para vocês. Se você chegou depois essa live vai ficar salva, você pode voltar, né, no início e pegar essas 7 colunas, esses 7 pilares para ter uma vida de sabedoria completa e perfeita, né? Versículo 7. Se você tentar corrigir uma pessoa debochada, acabará sendo ofendido e odiado. Se você tentar corrigir uma pessoa perversa, estará prejudicando o seu próprio nome. Então, existem batalhas que nós não precisamos batalhar. Nós precisamos só levar ao Senhor. Nós precisamos só pedir a Ele, né, que nos dê a direção, pedir a Ele que guerreie por nós. Versículo 8. Por isso, não repreenda o zombador para que ele não o odeie. Repreenda o sábio e ele o amará. Ensine a pessoa sábia e ela será ainda mais sábia. Ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Então, a Bíblia fala sobre pessoas que têm a mente cauterizada. E em alguns momentos, todos nós, eu acho que em alguns momentos, ficamos com a mente fechada. Nós não queremos nos abrir para uma nova ideia. Nós não aceitamos nos abrir para uma outra opinião. A gente fica em si mesmado. E nós precisamos pedir ao Senhor, né, um dos pilares da sabedoria, né, da mulher sábia, que é o discernimento, para poder compreender o momento de falar e o momento de calar. E muitas mulheres têm derrubado, né, seus relacionamentos, seus casamentos com as próprias mãos, porque elas querem falar e não importa a circunstância, não importa se o momento é adequado. E quando a gente vai conversar, principalmente ter conversas difíceis, existem
várias direções que a gente precisa olhar, né? Vários princípios que a gente precisa observar. A nossa tonalidade de voz, porque às vezes eu digo a coisa certa, mas eu digo num tom que parece arrogante ou que não chega bem no coração do outro. Então eu preciso cuidar da tonalidade da minha voz, da entonação, preciso cuidar da forma como eu tô falando, né, da minha fisionomia, como tá o meu rosto, né, se eu não tô sendo sarcástica, irônica de alguma forma. E eu preciso buscar no Senhor o momento certo. E eu busco isso por meio da oração. Então eu peço para que o Senhor me dê discernimento e revele qual que é o melhor momento, ou que me apresente uma oportunidade, sabe? Que me dê paz na hora que é para eu falar. Que o Espírito Santo vá diante de mim, coloque as palavras certas nos meus lábios, que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo ministrando e dirigindo aquela situação. Então nós precisamos orar, né, sobre todas as coisas. Versículo 10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecimento do santo é a verdadeira compreensão da vida. Então, temer ao Senhor é a chave da sabedoria. E temer ao Senhor, volto a dizer, não é ter medo apenas de Deus, mas é colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. É tudo que você for fazer, não fazer conforme você acha que tem que ser, mas pedir a direção dele e se submeter a essa direção. Porque não adianta nada eu pedir a direção, né? Receber do Senhor, ou ser sensível, né? Ouvir a direção dele, mas falar assim, acho que isso aqui só serve para outras pessoas. Para mim não, eu vou fazer do meu jeito. E aí você vai quebrar princípios, e quem quebra princípios, os princípios vão te quebrar lá na frente. Versículo 12. E lembre-se que a sabedoria só traz benefícios. Você mesmo tira proveito dela. Se por outro lado você preferir zombar dela, sofrerá as consequências. Olha que forte isso. A sabedoria só traz benefícios. Você mesmo tira proveito dela. Se por outro lado você preferir zombar, ignorar a sabedoria, fazer do seu próprio jeito, sofrerá as consequências. Versículo 13 diz assim: a loucura parece uma mulher. Então veja, no primeiro bloco aqui de Provérbios 9, a sabedoria, ela se personificou como uma mulher que construiu sua casa sob 7 colunas. Uma mulher sábia. Como é essa mulher sábia e quais são essas 7 colunas? Nós já conversamos sobre isso. E agora, no terceiro bloco de Provérbios 9, a insensatez também vai personificar uma mulher e como é esse comportamento dessa mulher insensata. Versículo 13. A loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão. Ou seja, uma mulher dominada pelos seus sentimentos. O que ela sente, ela vai lá e faz. Ela não busca a direção do Senhor. Ela não tem temor do Senhor. Ela faz as coisas segundo o seu próprio entendimento, a sua vontade, pela razão, pelo ego, pelo orgulho. Então a loucura parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. Então ela não quer saber conselho de sabedoria, ela tá com a mente cauterizada. Ela não tá aberta, né, à instrução, a uma direção do Espírito Santo. Ela tá com os olhos e ouvidos fechados para a palavra de Deus. Versículo 14. Fica sentada à porta da sua casa ou senta no ponto mais alto da cidade e toma uma cadeira e faz propostas aos que passam por ali e tratam de seus negócios. Ela diz: venham todos os inexperientes, e aos que não têm bom senso, ela diz: a bebida roubada é mais doce. O pão roubado que é comido às escondidas é muito mais saboroso. Então, essa mulher insensata, ela vai viver caminhando por atalhos. Ela vai sempre pegar o caminho mais fácil. Mas é um caminho que vai levar à destruição, à perdição. Por quê? Porque ela não está alicerçada na rocha, que é a presença de Deus. Ela não construiu a sua casa sobre as 7 colunas, que é o temor ao Senhor, o conhecimento, a compreensão, o discernimento, a justiça, a misericórdia e a humildade. Então ela fala com aqueles que não têm bom senso. E ela diz: a bebida roubada é mais doce. Não precisa se esforçar, não precisa buscar por sabedoria, não precisa aprender mais sobre como conduzir seu casamento, não precisa, casamento não precisa aprender sobre isso, é natural, é só você tira de letra.
Então ela vai dizer, né? Não preciso aprender sobre como ser uma mulher segundo o coração de Deus para educar melhor os meus filhos. Eu não preciso aprender como ser uma mulher segundo o coração de Deus para zelar pelo meu lar, para ser uma esposa melhor. Eu posso pegar um atalho, né? Dependendo do que acontecer, eu tomo a decisão ali na hora. E aí ela diz, o pão roubado, que é comidas escondidas, é muito mais saboroso. Então aquela pessoa que dá aquele jeitinho, sabe? Que às vezes veste uma máscara. E como tem pessoas, né, que falam assim, eu não sei o que acontece, Ana, a minha vida não vai pra frente, eu faço tudo certo e nada dá certo, dá tudo errado. E aí eu vou buscar, né, o que é esse tudo certo? E aí a gente vai ver que esse tudo certo, na verdade, está baseado não na palavra de Deus, nos princípios imutáveis da palavra, mas estão baseados no achismo dela, em coisas que ela ouviu de colegas ou de pais, né, ou de alguém da família dela, mas que não estão pautados na palavra de Deus. Então eu preciso me guiar por aquilo que é imutável e não por sentimentos. Então a mulher insensata diz, a bebida roubada é mais doce, o pão roubado, que é comidas escondidas, é muito mais saboroso, e muitos vão atrás dela, sem saber que estão caminhando para as sombras da morte e que os convidados da loucura já estão nas profundezas da sepultura. Forte. Então, veja, né, o contraponto. A sabedoria, né, a mulher sábia, ela vai convidar também a sua casa, a sua família. A gente sabe que a mulher, ela é a coluna do lar, né? Não sei se você lembra quando você era criança, mas como que você se sentia quando a sua mãe não estava bem? Para você só dar uma relembrada aí de como que a mulher, ela é uma figura muito importante dentro do lar. E por isso que nós precisamos buscar nos lapidar, nos aperfeiçoarmos, porque nós estamos construindo e moldando, né, o caráter dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, através do nosso comportamento. Muitas vezes a gente acha que o que eles vão absorver é o que a gente fala, mas o que eles vão absorver é como nós nos comportamos. Inclusive, o cérebro, neurologicamente, o cérebro não entende o não. Então, sabe quando você diz para o menino, assim, para o seu filho, não faz bagunça, menino? O que ele vai pensar? Faz bagunça. E aí, às vezes, até a mãe fala, né? Parece que eu tô falando tudo ao contrário, você entende tudo ao contrário, mas é porque realmente é assim. Não mexe nisso. O que ele entende? Mexe nisso. Não faz isso. O que ele entende? Faz isso. Então, ao invés de usar o não, você precisa dar uma direção mais assertiva. Olha, filho, se você pegar esse objeto, vai acontecer isso e isso, e a mamãe não quer que você se machuque. Então, às vezes a gente dá um comando assim e acontece ao contrário. Então, por exemplo, se eu falar pra você agora, não pensa num Fusca rosa. Tem certeza que veio aí na sua mente a imagem do Fusca rosa? Porque o cérebro não entende o comando não. Então, se eu falo pro meu filho, não faça isso, ele não vai entender, ele vai saber com mais clareza se o meu comportamento estiver alinhado com o que eu estou dizendo. Então é muito importante a gente ser uma mulher sábia que constrói a sua casa sobre essas 7 colunas que a gente conversou hoje, né? Porque quando você deixa para trás a insensatez, está aqui no versículo 6, e você vive da verdade, você vai andar pelo caminho do entendimento, você vai andar por um caminho de paz e prosperidade, um caminho que agrada ao Senhor, a sua vida vai agradar ao Senhor. E quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, nós temos tudo que nós precisamos. Então essa foi a nossa meditação, né, em Provérbio 9. Amanhã a gente vai meditar em Provérbios 10, quero te convidar. Eu ainda não sei qual horário que eu vou conseguir fazer amanhã, mas eu vou conversar agora aqui com meu marido e aí eu vou deixar nos stories. Vou decidir aqui com ele, vou definir com ele e aí eu vou deixar ali nos stories qual vai ser o nosso horário de amanhã, para você já se programar para estar aqui ao vivo. E amanhã a gente vai meditar em Provérbios 10 durante esse mês de novembro todo, né? Todos os dias nós vamos estar aqui, né? Mesmo sendo sábado e domingo, nós estaremos aqui.
E aproveitando que a gente está falando sobre princípios, né? Provérbios é um livro de princípios de sabedoria. Quero convidar você para fazer parte do nosso clube de leitura. Nós temos um clube de leitura e a cada 15 dias nós nos reunimos, né, para meditar em um livro cristão. E o livro do mês de novembro é o livro Princípios Milenares do Tiago Brunet. Então, como a gente está falando aqui sobre princípios, eu quero convidar você a fazer parte. Nós temos um grupo no Telegram, temos a área de membros na plataforma Hotmart, onde você vai ter acesso ao PDF do livro, então você não precisa comprar se você não precisar, não quiser, né? E vai ser uma bênção, dia 16 às 20 horas, vai ser um sábado, vai ser o nosso primeiro encontro do mês e nós vamos meditar nos 3 primeiros capítulos desse livro. E é um livro que tá maravilhoso. Eu vou só dar um resuminho aqui de quais os princípios que nós vamos aprender aqui. Nós vamos aprender 10 princípios. O princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio das palavras, o princípio da escuta, o princípio da paz, o princípio da disciplina, o princípio da generosidade, o princípio da honra, o princípio do perdão e o princípio da evolução espiritual. Quem quiser fazer parte, né, do nosso clube de leitura e já fazer parte dia 16 do nosso encontro ao vivo, que é dentro da plataforma do Zoom, lá você vai ter, né, a sua câmera aberta, seu microfone aberto, vai fazer amigas do Brasil todo. É só digitar aqui clube e você vai receber um link para você fazer a sua inscrição. Se por algum motivo não chegar o link para você, depois que terminar aqui a live, você vai lá no meu perfil aqui mesmo do Instagram e clica num link que tem ali e vai aparecer lá, clube de leitura, só quero tua presença, aí você clicar, vai estar lá o link para você participar. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? Quando nós lemos livros, nós desenvolvemos a nossa cognição, né? Os nossos pensamentos, melhoramos a nossa comunicação. E qual que é a vantagem de você estar num clube de leitura? Quando eu leio o livro sozinha, eu tenho só a minha compreensão de leitura, né? Só o que eu absorvi. Mas quando eu tô num clube de leitura, todas ali vão ter o seu espaço, né, para comentar qual foi o trecho que mais chamou a atenção, que mais edificou. E aí, às vezes, você vai falar, nossa, eu li esse trecho e isso passou batido, que interessante, vou grifar aqui. Então, a sua compreensão do livro, ela vai ser muito mais expandida, né? A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, às vezes, a gente faz uma leitura, talvez porque a gente ainda é leitor iniciante, né? A gente não consegue captar, absorver o máximo dali. Mas num clube é maravilhoso. Fora que você vai desenvolver sua autoestima, você vai conhecer amigas do Brasil inteiro, você vai ficar mais alegre, né? Vai se sentir pertencente a um ambiente, né, de crescimento. Então, assim, só tem benefícios de fazer parte do clube de leitura com a gente. E aí, todo mês nós vamos estar lendo um livro novo cristão. E muitas vezes o que acontece? Quando eu não faço parte de um clube, às vezes eu até tenho o impulso de comprar o livro, certo? Mas aí eu coloco ali na prateleira e eu acho que só porque eu comprei eu já absorvi o conhecimento, né? Então, quantas vezes a gente compra o livro e larga lá na prateleira e não lê? Então, o clube vai te ajudar, né, a ler os livros que você comprar. E mesmo que você não quiser comprar, né, você vai poder participar dos encontros, porque tem o PDF disponível. Se até dia 16 não der tempo de você ler os 3 capítulos, participa mesmo assim, porque você vai conseguir absorver, né, o conteúdo do livro a partir do compartilhar das irmãs, do que eu também vou trazer para a mesa. Então vai ser maravilhoso. Amém? Então vai ser uma alegria te receber. Vamos orar para a gente se despedir. Que você tenha aí um sábado excelente, né? Um finalzinho de sábado excelente, cheio da presença de Deus. Pai querido e de amor, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidas, Senhor, alinhando o nosso coração com o Teu. Como é precioso, ó Pai, que privilégio que nós temos, ó Pai, de estarmos aqui nessa noite, recebendo de Ti, Senhor, palavras de sabedoria, palavras de paz, de conhecimento, Senhor, de amor. Obrigada, Senhor, por nos conduzir até aqui. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, cada lar aqui representado e liberar, Senhor, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que encha a nossa vida da Tua presença,
que encha, Senhor, os corações, Senhor, daqueles que nós amamos, da Tua presença, que a Tua glória se manifeste no nosso lar, ó Pai, que Jesus reine em cada cômodo, ó Pai, em cada coração, em cada projeto, Senhor, dos nossos corações, em cada plano, Pai, nós consagramos tudo a Ti, Pai, porque tudo é Teu. O nosso tempo é Teu, ó Pai, a nossa vida é Tua, a nossa família é Tua, ó Pai. Então nós pedimos, toma a direção de tudo, nos ajuda, Senhor, a construir a nossa casa, a alicerçar, Senhor, sobre esses 7 pilares, para que nós venhamos nos tornar cada dia mais mulheres sábias, virtuosas, que edificam a sua casa. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então que nós não venhamos começar errado, mas que o Senhor encha o nosso coração do santo temor, que nós venhamos te colocar no lugar que é devido, de honra e prioridade na nossa vida, ó Pai. Que todos os dias, assim que nós abrirmos os nossos olhos, Tu sejas o nosso primeiro pensamento e o nosso último pensamento também ao deitar, ó Pai. Que a Tua graça, a Tua proteção esteja sobre nós, que as Tuas misericórdias estejam sobre nós todos os dias, Senhor. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos, ó Pai. Nós precisamos da Tua presença, da Tua paz e de sentir o Teu amor todos os dias, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Protege, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Dê ordem aos Teus anjos para estarem ao redor do nosso lar, da nossa casa, ó Pai. Nos guardando, Senhor, nos protegendo de toda a astúcia do maligno, ó Pai. De todo espírito de confusão, de todo espírito de ansiedade, de todo espírito de medo. Que caia agora por terra em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus e nos proteja, Senhor, de todo o mal. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor reine no nosso coração e nos ajude, Pai, a vencer a nós mesmos, a vencer os impulsos da nossa carne, a vencer o nosso orgulho, o nosso ego, Senhor. Tudo aquilo que tem nos distanciado de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça para que nós venhamos vencer as nossas fraquezas todos os dias e nos tornarmos mulheres de valor, mulheres que Te agradam, mulheres que Te honram, Senhor, com todos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, ó Pai. Nos conduz, ó Pai, e nos lapida para a Tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Que você tenha uma noite de descanso, de refrigério. E amanhã a gente volta a se encontrar. Daqui a pouco eu coloco lá nos stories qual vai ser o horário que a gente vai se encontrar amanhã. Mas nós vamos nos encontrar em algum momento para meditar em Provérbios 10. Combinado? Deus abençoe. Boa noite, um abraço. Fica na presença do Senhor.